Olá, eu irei apresentar aqui nesse vídeo como ocorreu a produção das minhas essicatas no processo de herborização e de identificação de famílias. Esse trabalho, ele é para a disciplina de Sistemática de Fanerógamas do meu curso de Ciências Biológicas. A disciplina é administrada pela professora doutora Maria do Socorro Pereira e o meu nome é Emily Loise. Então, para início, é importante compreendermos o que é um herbário e o que é uma essicata. Desse modo, o herbário vai ser uma coleção científica de espécimes com material testemunho referencial de plantas desidratadas ou de fungos a servir como documentação da diversidade de um determinado local. E a essicata será a unidade básica para o funcionamento desse herbário. Nesse trabalho foram coletadas plantas onde uma tinha um hábito arbóreo, a outra tinha um hábito herbáceo e a outra tinha um hábito arbustivo. E após o planejamento, que é uma etapa muito importante, algumas técnicas precisam ser seguidas. A primeira técnica foi a coleta, onde consiste no momento em que vamos a campo e sempre que possível tentamos coletar no mínimo 5 exemplares férteis, todos identificados com o mesmo número de coleta e com média de 30 centímetros. A segunda é a fixação, um processo muito importante e recomendado para a conservação e manutenção das cores daquelas amostras. Geralmente utilizamos na fixação o álcool 70, mas a depender da espécie, também podemos utilizar outros tipos de fixadores. Esse processo é importante para que a gente possa ter essa amostra em mãos para levar ao laboratório e isso pode facilitar o processo de identificação da família. Em seguida é a prensagem, onde com muito cuidado o material é colocado na prensa. Depois a secagem, quando na prensa o material ele pode ir para a estufa ou então ele pode ficar com exposição ao sol por um tempo aí de 5 dias ou 6, dependendo da espécie. E esse processo é importante para que o material ele perca toda a umidade, ele fique seco. E depois passamos para a triagem, onde é o processo no qual, ao sair da estufa, esse material ele sofre um choque térmico, indo para o resfriamento, pode ser freezer, no caso. E o período também vai ser aí entre 5 dias. E isso é importante para eliminar qualquer vestígio de contaminação das amostras coletadas. E depois nós partimos para o processo de escolha do exemplar e a montagem dele. Alguns materiais necessários vão ser a prensa, a tesoura para cortar, a régua para medir os centímetros, barbante ou cordas que vão compor a prensa, o álcool como fixador, caderno de campo para que a gente possa fazer todas as anotações sobre localidade, coordenadas, observações, nome e número do coletor, a data da coleta. E também vamos precisar de jornais, papelão ou papel manteiga e papel seda, que nesse caso esse último é opcional, para poder também compor essa prensa. Esse papel manteiga e papel seda podem ser muito importantes para poder utilizar em plantas mais delicadas. A prensa, então, vai ser um equipamento que ele pode ser feito de madeira ou ferro. O meu é de madeira, a minha prensa, e ele serve para gerar pressão sobre o material que foi coletado para manter as características morfológicas. Aqui, como podemos ver, essa é a prensa, as cordas que vão ser amarradas para poder gerar essa pressão no material, o papelão e por dentro os jornais, e aí dentro dos jornais é onde fica os exemplares. Pronto, partindo desse processo de apresentação, nós vamos para a coleta, onde eu fui a campo e comecei a escolher as plantas que eu queria trabalhar, fazendo as suas anotações e tudo. As minhas plantas escolhidas foi com nome popular, né? Como erva, o manjericão, a rosa amélia, e como arbusto, e como árvore, a minha foi a flor de goiaba. Todas foram coletadas no município de São José de Piranhas e todas as coordenadas também foram sendo anotadas. Aqui estão algumas das anotações de campo que eu pude fazer para cada uma dessas minhas coletas da erva, do arbusto e da árvore.
Partindo da coleta, a gente vai para a prensagem, onde nós pegamos esses materiais e colocamos na prensa. Nesse caso da rosa, ela precisou, sim, do papel seda, porque as suas pétalas eram mais delicadas. E eu utilizei também papel absorvente na flor de goiaba para poder conseguir pegar um pouco mais da umidade e não correr o risco de mofar. Em seguida, partimos para a secagem, onde as plantas elas ficaram ao sol por mais ou menos 6 dias. E as trocas de jornais foram acontecendo constantemente. Sempre que o jornal estava úmido, era necessário trocar para não reter mofo. E depois essas plantas elas passaram pela triagem, indo para o freezer por 6 dias também. Depois disso, nós vamos para a identificação das famílias, onde para isso foram utilizadas 2 chaves de identificação. A primeira foi a do sistema de Cronquist e a segunda foi o APG4, que está no livro de Sistemática Botânica. Nesse processo de identificação também é importante ir ao laboratório para fazer as observações sobre as espécies, sobre as características morfológicas, observar em lupa. E após esse processo de identificação das famílias, também pude utilizar o site do IPNI para poder ir procurando o nome das minhas espécies. Após isso, fomos encontrando então as famílias. Primeiro no sistema de Cronquist, eu encontrei a chave 16 para a minha flor de manjericão, na família Labiate. Na chave 15, eu encontrei a família Rosácea para a minha rosa. E encontrei também a chave 15 para a família da minha flor de goiaba, que é a Mirtácea. O mesmo processo foi feito, sendo identificado também na PG4 a chave H para a minha flor de manjericão, que nesse caso é a família Lamiaceae, mas Lamiaceae e Labiate são a mesma família, eles apenas sofreram alterações no nome. A chave G também pude encontrar a minha Rosácea para minha rosa, a família Rosácea para minha rosa. E na chave F eu encontrei também a família da minha flor de goiaba, Mirtácea. Após isso foram construídas as etiquetas, prontas para ir para um herbário, para minha Lamiaceae, para minha Rosácea e para minha Mirtácea. E depois disso foi então ocorreu o processo de montagem das essicatas nos padrões. Elas são coladas em cartolina, a cartolina tem que ter 42 por 28 e a etiqueta de identificação, essas produzidas, elas também têm que ter 7 por 15. E aqui foram acontecendo os momentos que eu fui registrando com a medição dos centímetros, o corte da cartolina. A escolha também de qual exemplar estava melhor e a colagem do exemplar. Aqui eu utilizei fitinhas de papel. Aqui foi como elas estavam ficando já coladas. Percebe-se que algumas pétalas caíram. E aqui elas já montadas. Ósimo Basilicum, pro do manjericão. Rosa SP, a minha rosa, e as pétalas estão dentro do envelope.
Psidium guajava, que é a minha flor de goiaba. E esse, resumidamente, foi o processo. Muito obrigada.